Mais uma vez eu saúdo a igreja com a paz e a graça do Senhor. Bom é estar na casa do Senhor, adorando Ele, servindo Ele, e é um privilégio para nós estarmos aqui. Sem demora, abra comigo na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro 1. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor no verso 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos cônscios da nossa pequenez, da nossa insignificância e da nossa dependência de Ti. Sem o Teu Espírito, Senhor, sem a Sua graça despejada aqui, isso não passará de uma mera palestra. Fala pelo poder da Tua palavra, Senhor. Faz Teu reino avançar, receba a glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Pregação econômica, 30 minutos. Irmãos, presta atenção. Quero falar então rapidamente a vocês um pouco sobre a doutrina da santificação. Esse é um dos temas mais importantes da teologia cristã. Não podemos ter uma vida cristã balanceada, saudável, sem conhecermos a fundo a doutrina da santificação. Eu posso chamá-la de doutrina esquecida. Não se fala muito sobre santificação, nem tampouco tem se vivido sobre santificação. É necessário então um urgente resgate a essa doutrina. Eu costumo dizer que a santidade é a joia da igreja. A santificação é a joia da igreja. Você sabe que com a queda do homem, a imagem do homem foi manchada. Quando Deus cria o homem, Ele cria a sua imagem e a sua semelhança. O que significa isso? Se você estudar os atributos de Deus, existem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis só Deus possui: onipotência, onisciência, onipresença. Ele não comunica às suas criaturas, só Ele tem. Os atributos comunicáveis são os atributos morais de Deus: bondade, amor, justiça, santidade. Ele comunica às suas criaturas. Quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, significa isso, que Ele comunicou os seus atributos morais. Havia beleza no homem quando Deus o criou. Com a queda, essa imagem foi manchada e o homem se deforma, se corrompe, se suja. Com a salvação, com o plano de salvação, essa imagem volta a ser restaurada. Deus planta uma nova semente em nós. Ele não só muda a nossa condição jurídica, justificação, mas Ele também transforma o nosso ser, santificação. E a santificação é o processo que Deus utiliza para restaurar sua imagem no homem. Para você entender, eu vou usar um exemplo muito simples. O homem era, vamos dizer que
criação o homem era belo, formoso. Com a queda o homem ficou feio. A santificação vai devolver a beleza a este homem que ficou feio. Agora vamos ver a importância da santificação no plano da redenção. Eu posso dizer que a santificação, ela é central no propósito salvífico de Deus. A santificação, ela ocupa um papel central no plano de redenção. Tudo que Deus faz tem um sentido, tem um propósito. Ele não sacrificou o seu filho, não enviou à terra à deriva. Isso teve um objetivo e teve um propósito, um plano de salvação. Digamos que dentro desse plano, a santificação ocupa um lugar central. Se não, vejamos, escute esse texto. Efésios capítulo 1, verso 3 e 5 diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para é uma cláusula de propósito, tá? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, com um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis. Quando Deus, Ele, no seu eterno conselho, Ele planeja, Ele inicia este plano da salvação, era com a intenção de escolhê-los para que fossem santos. Se você está aqui essa noite e foi salvo por Cristo, saiba que não foi pelos seus méritos. Ele não viu bondade em você, não viu obra em você. Se você está aqui e foi salvo, foi porque Ele elegeu você, Ele escolheu você, e essa escolha não se baseou em qualquer coisa que pudéssemos ter feito. Foi o bom prazer da sua vontade. Ele escolheu você. Agora, Ele te elegeu para quê? Porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele te elegeu antes da fundação do mundo para ser santo. Veja o papel que a santificação ocupa. Lá na eternidade, quando a Trindade se juntou, lá no seu eterno conselho, quando Ele intentou escolher, salvar o homem, foi com a finalidade dele ser santo. Dr. Martin Lloyd Jones diz que esse texto de Efésios ensina que esse é o propósito de Deus em Cristo para o seu povo, é de remover completamente os efeitos do pecado e da queda, doutrina que chamamos santificação. Veja o mesmo ocorrendo em Romanos capítulo 8, mesmo que Efésios, diz assim, Romanos 8, 28 e 29, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, ok? Os que de antemão conhece, Ele predestina. Predestina para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Essa é a melhor definição de santificação. Você quer saber o que é ser santo, santificado? É ser conformado à imagem do Filho. Santificação é a obra cujo agente é o Espírito Santo, que trabalha em nós, esculpe em nós, molda-nos para sermos conforme a imagem de Cristo. Então esse é o grande propósito da eleição. Deus não viu homens perdidos e disse, vou elegê-los para serem ricos, vou elegê-los para serem felizes, vou elegê-los para serem fortes, bonitos. Não, vou elegê-los para terem saúde plena. Não foi esse o propósito de Deus. Vou elegê-los para serem santos. Então veja como a santificação ocupa como ela é central no plano salvífico de Deus. Lá no seu eterno conselho, Deus
já tinha em mente sermos santos. A santificação não é importante somente no plano, mas também na aplicação do plano de redenção. Se não vejamos Efésios 5, 25 e 27, diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou. O que quer dizer si mesmo se entregou? Morreu na cruz, a execução do plano. Então, Deus planeja elegendo, e aqui executa o plano. Então, maridos, amai vossa esposa como Cristo amou a igreja, si mesmo se entregou por ela. Para quê? Que ele executa, que Cristo morre, que Cristo ressuscita, para que a santificasse. Então a santificação não é importante só no plano. Quando Deus cria, elabora o seu plano, lá estava na mente de Deus a santificação. Mas também na execução do plano, quando Cristo morre, o plano da redenção executado foi com a finalidade de santificar seu povo. Então veja só nesses textos o desejo que Deus tem que sejamos santos. Cristo então morre na cruz para purificar um povo. Veja a santificação na aplicação da obra salvadora perfeitamente em Tito. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivemos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos, justificação, de toda iniquidade, e purificar, santificação, para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Note, Cristo morreu na cruz para purificar um povo, para fazer um povo santo. A graça de Deus nos salva para sermos santos. A aplicação da salvação se mostra na santificação. Conseguem ver, irmãos, a santificação ocupando um lugar central no plano da redenção? Isso aqui é a título de introdução para nós olharmos para a santificação a partir de hoje com outros olhos e vermos a importância que Deus dá. Agora, quando começa a santificação? Quando começa? Você precisa entender o ordo salutis, uma palavra latina que quer dizer a ordem da salvação, para saber no processo qual é o lugar quando inicia a santificação. Primeiro, Deus elege, eleição e predestinação. Deus, em seu conselho eterno, escolhe aqueles que vão ser salvos. É o primeiro passo. O segundo é a regeneração ou chamado eficaz. Aqueles que ele elege, ele os regenera, os ressuscita dos mortos. Depois da regeneração, ocorre a justificação. Ele vai resolver a situação jurídica do pecador. Remove a culpa do pecado, é um ato único. Depois da justificação, é então que vem a santificação. Ele vai tratar agora com o poder do pecado. Então, primeiro Deus elege, regenera, justifica e logo após isso santifica, de modo que a evidência que alguém foi justificado, passado, perdoado, é que agora, presente, está sendo santificado. Então ela ocorre logo após a nossa conversão. Ela se inicia logo após a nossa conversão. Agora vamos para o conceito. O que é santificação? O que significa ser santo? Santidade ou santo quer dizer separação de algo
para algo. Em termos de fé cristã, separado do pecado do mundo e consagrado para Deus. Esse termo era usado nas pedreiras. Quando alguém ia numa rocha e tirava uma pedra, tirava e separava essa pedra. Só que ninguém tira uma pedra de uma pedreira apenas para deixá-la separada. Ela logo então era retirada para uso pessoal. Santificação é isso, separado de e para. Separado do mundo, do pecado, cortado do mundo. E para uso exclusivo de Deus, ou consagrado a Deus. Então é isso, separado do pecado, consagrado para Deus. O catecismo de Westminster, o breve catecismo, define santificação como: é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. Isso é santificação. Não se esqueça, a santificação tem sempre dois aspectos, o negativo e o positivo. O negativo é cortado do mundo, separado do pecado. O positivo é separado para Deus, para viver para sua glória, para sua exclusividade. Porque se você tiver só obediência sem amor, legalismo. Amor sem obediência, antinomismo. Então não adianta só um lado, é só me separo do mundo, sem amor a Deus, legalismo. Não, é só amor a Deus, sem separação do mundo, antinomismo. Sempre tem um aspecto positivo e o negativo. Não é só um conjunto de regras, não toque nisso, não fale aquilo, não frequente aquele lugar. Não. É de e para. A santificação também é posicional e experimental. Primeiro, posicional. O que é isso? É a condição de todos os salvos. Há uma purificação no ato da regeneração, de modo que todo e qualquer crente é santo. Existem níveis de santificação, mas não existe crente que não seja santo. Se é crente, é santo. Se não é santo, não é crente. É posicional. Todo pecador, quando se converte, imediatamente se torna santo. Não existe alguém dizer que é crente e não ser santo. Se é crente, é santo. Se não é santo, não é crente. Todos somos santos. 1 Coríntios 1, 2, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, ao irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Paulo trata toda a igreja, todos os conversos, de santos. Agora o que ocorre hoje é pessoas dizer que foram santas, que são salvas, mas não são santas. Eu vou dar um exemplo muito claro para você. Imagine que você foi ao Pantanal, você saiu da sua canoa e resolveu andar na margem, e tem uns arbustos ali, e você não viu, tem uma fossa, uma cisterna de 10 metros de profundidade, cheia de lama, e você cai nela, e você está se afogando, com lama até o pescoço, se debatendo. Vem alguém e lança uma corda em você, até você, e você pega a corda, e essa pessoa puxa, tira você do lamaçal e bota numa rocha. Você está salvo, não vai morrer mais. Você está livre da morte, mas você ainda está sujo. O que agora eu vou fazer? Pegar uma mangueira e te limpar. Assim é que Deus faz. Nos salva, nos tira a culpa do pecado, estamos salvos, não entramos mais em condenação, só que agora Ele vai nos purificar. Agora sabe o que eu vejo? Tem um monte de gente sujo de lama e dizendo, fui salvo. Ah, mas como você foi salvo? Você está sujo? Capite? Fui salvo, mas o que é isso aí? O que é esse negrume aí na sua... É assim que Deus faz. Agora que espécie de Deus, de homem seria, se você tirasse ele de lá do barro, agora fica sujo. Que espécie de Deus seria, se tirasse a culpa do pecado, mas
não tirasse o poder do pecado de nós. É o que muito crente está fazendo, gente. Sou salvo, diz Senhor, Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E verei outra vez a diferença do justo e do ímpio, do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Quando o santo Deus ergue o seu pescoço e olha para a terra, ele vê distinção. Será que há distinção? Santificação é isso. E a segunda é a experimental. A primeira ocorre com a nossa união com Cristo. A segunda envolve nossa participação. A mortificação do pecado através dos meios da graça. Nós lutamos para ser santo. Então a santificação experimental envolve dois aspectos. O primeiro, negativo: se separar de tudo que é mal, impuro, separado do mundo e do diabo. 2 Coríntios 6, 14, 16. Não vos ponhais um jugo desigual com os incrédulos. Porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união entre o crente e o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Isso aqui é separação na prática. Jugo, o que é isso? É uma canga, né? Onde os carros de bois eram presos. Um boi aqui e outro do lado. O que Paulo está dizendo é: não coloque, não se prenda um jugo desigual. Não pode aqui de um lado da canga estar um crente e de outro um ímpio. Não pode estar de um lado luz e trevas. Não pode estar justiça e infidelidade, sensualidade. Isso é coisa na prática. O que significa? Agora eu vou falar, vou soltar, vou dar uma de Paulo Júnior agora. Pastor, tem coisa que crente não pode fazer? I have good news for you. Tem. Tem coisa que crente não pode usar? Tem. Tem lugar que crente não pode ficar? Tem. Está falando com o pastor Arival isso hoje. Pastor Paulo do céu, eu acho que trocou. Eu não estou entendendo mais. Nós precisamos entender, a Bíblia tem não, a Bíblia tem não pode, e não me chame de legalista, porque Jesus falou: aquele que omitir o menor princípio da lei será chamado mínimo no reino dos céus, e aquele que atentar para ele será chamado de grande no reino dos céus. E eu não estou falando no aspecto salvífico, querido. Salvação é pela graça, e somente pela graça, e somente pela graça. Entretanto, uma evidência que a graça salvífica operou em mim para a salvação, é que ela está operando para a santificação. Não dá, filha, meu filho, tem que haver separação. Dr. Martin Lloyd Jones, olha que coisa tremenda. Ele ensina em sua exposição do Sermão do Monte que o maior método de evangelismo é o testemunho. Que na Segunda Guerra, os padres católicos, para evangelizar e ganhar os soldados da Segunda Guerra para o catolicismo, sabe o que fazia? Sentava com eles, fumava com eles, o pau comia com eles. Resultado, não ganhar nenhum. Mas quando o crente, ser santo quer dizer ser distinto, quando ele mostra uma conduta singular, um vocabulário singular, ele mostra distinto. O ímpio olha aquela paz perene, aquela conduta reta, aquele modus operandi e vivendi singular. Ele é constrangido, ele pergunta: o que é que você tem? Ele vai dizer: Jesus. Agora, quando o ímpio vê essas aberrações com o nome de evangélico na TV, você sabia que o ateísmo cresceu 5% no Brasil esses últimos anos? Sabe por que o ateísmo cresceu? Porque Deus não pode ser visto. Alguém pegou Deus? Alguém viu Deus? Como Deus é visto? Através da igreja. A igreja é a representação de Deus. E quando o ímpio olha esse muquifo chamado igreja moderna, e vê a representação grotesca de Deus, ele vai: eu prefiro ser ateu do que crer num Papai Noel gordo aposentado desse. É tanto escândalo, é tanta coisa. O cara prefere ser ímpio, porque ele não conhece a Deus. O Deus visível, ele vê estampado
na face da igreja. Sede santos, irmãos. Vamos ser santos, separados. Esse é o aspecto negativo. Agora o aspecto positivo, simples. Ser sal da terra. Primeiro, fujo do que é negro. Segundo, eu não me envolvo, não me submeto ao mundo. Segundo, influencio o mundo. Deixa eu fazer uma pergunta para você assim. Quando você joga sal no alface, o sal que fica com gosto de alface ou alface salgado? Na carne, quem que prevalece? O sabor da carne ou do sal? Sal não recebe sabor, sal dá sabor. Crente não é influenciado pelo mundo, crente influencia o mundo. Entendeu? Não é os estilistas homossexuais, ocultistas e ateus que ditam a maneira que vestimos. Não é a psicologia ou as ciências sociais ou a sociologia que ensina como eu cuido da minha igreja. Não é esse humanismo, esse evolucionismo secular que mostra, que vai ditar os conceitos com os quais eu vou conduzir minha vida. Sou eu que digo, peraí, sou eu que tenho a verdade, sou eu que tenho a resposta, e sou eu que vai influenciar. Lembra do puritano Richard Baxter? Na cidade de Kidderminster, ele mudou a cidade, aconselhando 800 famílias. Aí, Rival, você quer aconselhar, você quer visitar? Não é 800 pessoas não, é 800 famílias. Irmãos, sabe o que acontecia? Puritano era aquela coisa, você via de longe, lá vem um puritano. O testemunho deles era tão poderoso que as pessoas começaram a mudar e a se submeter ao estilo de vida deles. Tamanha era a influência desse povo nessa cidade. A sua conduta, a sua vestimenta, o seu vocabulário, a maneira que solucionava os problemas. Isso é santidade. É assim que a gente vai souber. Irmão, a igreja de hoje tem dois aspectos. Tem um lado que ela é maluca, da mortal carpado, ela vê estrela, duende verde. É uma loucura. E a outra é só teórico. É o suprassumo das teologias e dos, meu Deus do céu, que não alcança nada. Temos que achar um equilíbrio, ortodoxia e piedade, teologia e paixão, conhecimento e fogo. Mas é fogo santo, viu, santo? Porque falar fogo hoje não pode, é difícil falar fogo hoje. O irmão já faz igual o cabo de... Deixa quieto. O poder da morte e da vida está na língua. Santificação. Você quer que eu... Agora vamos lá, calma. Quem cozinha feijão aqui? Tem alguém que cozinha feijão? Levanta a mão. Ok. Quando você cozinha 1 quilo de feijão, você usa 1 quilo de sal? Dá mais ou menos 1 colher ou 2, dependendo do tamanho de sal, para temperar 1 quilo de feijão. Para 1000 gramas, é 1,3 gramas de sal. Para 1000 gramas de feijão, tamanho é o poder daquele condimento, que uma pequena porção tem condição de salgar uma grande porção de feijão. O que significa, irmão? Robert Moore McCheyne, um homem santo, é uma arma poderosa na mão de Deus. John Wesley diz, me dê 100 homens santos, que não temam nada, senão o pecado, eu mudo o mundo.
Jonathan Edwards orasse: Senhor, me dá, eu sei que sou pecador, sei que não serei perfeito, mas me dá tanta santidade quanto eu possa ter, que a santidade, que o máximo que um homem mortal pecador possa atingir, dê-me-a. O que significa? Um homem santo influencia muitos. Quantas pessoas precisaram para promover a reforma protestante? Eu sei que teve muitas pessoas que atuaram. Um homem só botou a Europa de pernas para o ar, Lutero. Um homem só virou a bacia do Mediterrâneo de pernas para o ar. É mais influente que todos os César Augusto juntos. Está entre as 20 maiores celebridades, as 20 maiores mentes que pisaram na terra. O maior pastor, teólogo, plantador de igreja, missionário, evangelista, Paulo. Quem são esses que transtornam o mundo inteiro? Chegaram até nós. Um homem. John Knox, quando saiu da Escócia, em 1700, a religião oficial era o catolicismo. Quando ele volta em 1749, ele volta para lá. Em 1750, um ano após a sua chegada, o parlamento muda a religião de catolicismo para protestantismo por causa da influência e orações de John Knox. Um homem santo. A rainha da Inglaterra disse: eu não temo os exércitos escoceses, eu temo as orações de John Knox. Meu Deus, será que um dia vão falar isso de mim? Meu Deus, que inveja, meu Deus. É só ser santo, gente. Esse é o aspecto positivo da santificação. E eu podia citar tantas outras. Eu podia citar Eric Liddell. Eu podia citar gente que não é tão conhecida. Eu podia citar... cita aí gente que não é conhecida, que é santa. Irmãos, nós podemos ser esses homens. Eu vou te falar uma coisa, sinceramente, eu sei que é pela graça, mas eu sei que quando eu subo nesse púlpito aqui para pregar, meu irmão, e a minha santificação está comprometida, eu sei que o sermão é diferente. Agora eu sei, quando eu passo dias, semanas, lutando contra o pecado, orando, usando os meios da graça, eu sei que eu não falarei só ouvidos, eu queimarei corações, eu inflamarei almas, vidas se converterão e fogo do céu descerá. É assim, gente. O mundo está para ver. Aí a gente vai falar de puritano, todo mundo rejeita. Não, legalista, exagerados. Vai falar de morávios? Não. Vai falar de valdenses? Não. Vai falar de apóstolos, for os modernos? Não. De jeito nenhum. Como diz o Augusto, apóstolo bom é apóstolo morto. Não que você tenha que matar os que estão vivos, não estou dizendo isso. Vontade a gente até tem, né? Mas não pode. Fica difícil, eu estou alguns metros do negócio ali, né? Das barbáries. Então, gente, agora o fim último da santificação. Qual é o alvo da santificação? Se eu parar aqui, a mensagem ainda está perigosa. Qual é o alvo? Sede santos, porque eu, Senhor Deus, sou santo. Olha que coisa linda que eu vou falar. Uma igreja santa aponta para um Deus santo. Agora você vai entender porque Jesus diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele está ensinando a gente a orar. A gente tem que orar para o nome de Deus ser mais santo. Não. A ideia é assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Zelem pela santidade do nome do meu Pai.
e faça o nome dele ser conhecido como santo através da vossa conduta santa. É isso. Quando vocês forem santos, vocês mostrarão ao mundo que existe um Deus santo. Nós somos santos porque Ele é santo. Nós somos santos para a glória dEle. Somos santos como gratidão ao que Ele fez por nós. Por isso que é em amor. Por isso que não há peso. Imagine você. Você é o Mefibosete. A história do Mefibosete é da redenção. Filho de Saul. Não, neto de Saul, filho de Jonatas. Lodebar. Um desgraçado, moribundo. Davi manda chamar alguém ainda da casa de Saul vivo, porque uso de beneficência. Aí Ziba fez, um sim, e chama Mefibosete. Davi, trazei-o. Quando Davi traz Mefibosete à presença dele, o que o senhor quer de mim? Eu sou um cão morto. Mefibosete, presta atenção, segundo a dinastia, segundo a tradição oriental, quando um rei subia no poder, toda a descendência do rei anterior tinha que ser eliminada, porque ele podia disputar o trono. Então Davi, para subir no trono, teria que aniquilar toda a descendência de Saul, para subir no trono. Mefibosete sabia disso, era o único descendente vivo, correu para Lodebar. Quando Davi manda chamar, e Mefibosete se põe na frente, ele está trêmulo, ele vai mandar matar, porque eu sou descendente do inimigo dele. Aí sabe o que Davi fala? Mefibosete. Como é que ele sabe meu nome? Pois ele sabe. O que foi, Senhor? O que o Senhor quer com a morte? Você vai matar? Não. Usarei de beneficência com você. O quê? Agora você entendeu? Mefibosete era nós, inimigos da descendência divina de Deus, filhos da ira, merecedores do castigo. Estávamos em Lodebar, estávamos no esquecimento, coxo de duas pernas, mortos em delitos e pecado. Aí vai e ele envia o seu filho e nos acha pelo nome e cita o seu nome. Aí o que você pensa? Todos pecaram e destituídos da glória de Deus, ele vai me matar, ele vai despejar sobre mim a ira. E sabe o que Jesus faz? Usa de misericórdia. Você vai assentar na mesa como um dos meus filhos, dos meus herdeiros. Agora eu termino para você entender. Você acha que alguma coisa que Davi pediu para Mefibosete é muito grande? Depois desse ato de misericórdia, para alguém que legitimamente tinha que ser exterminado por ser descendente de Saul, é perdoado, não é só poupado, é colocado na mesa dos reis. Mefibosete vai dizer: pede o que você quiser. Como eu posso negar um pedido para alguém que me amou tanto, que fez tanto por mim? Nada que você me pedir será grande o bastante que eu não possa fazer. Assim é a santidade. Agora você vai ser santo de uma maneira alegre, gozosa, feliz. Como? Deus te resgatou estando morto, merecedor da ira. Ele não tinha obrigação nenhuma de perdoar um moribundo como eu e você. Mas Ele vem, e o que Ele faz? Ele nos escolhe, Ele nos justifica, Ele nos salva. E agora Ele diz: obedeça isso. Você vai beijar os pés dele e dizer: o quê? Faço com todo o prazer. Não há nada difícil ou suficiente para mim, para que eu possa fazer por alguém que me amou tanto. Há algum Mefibosete aqui? Diz amém. Meia dúzia. Então vamos quebrar a perna do resto. Há algum Mefibosete aqui? Amém. Foi perdoado dos pecados? Justificado, a ira de Deus foi aplacada, o sangue foi vertido,
Você foi chamado para a família dos santos? Pois agora ele te diz, obedeça. E o que você diz? Amém. Amém. Vamos orar então, fecha os olhos. Senhor, graças te damos, Pai Santo, Pai bendito, por essa obra maravilhosa na cruz. E ela agora é completada, não só tirando a culpa, mas o poder do pecado, doutrina da santificação, através da nossa união com Cristo, do poder do Espírito Santo, mas também da nossa obediência em amor, por aquele que tudo por nós fez, em nome de Jesus, amém.